Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo a gente, seja bem-vindo a mais um podcast do Diário de Vacaria. Esse podcast é muito especial. Podcast um pouco diferente, porque a gente vai conectar ele com o Dia dos Pais. De uma maneira muito especial, a gente fez um convite para o soldado da Brigada Militar, David Antunes. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite aí. Fico agradecido aí. Que bom que tu está aqui, David. Muito bem, no podcast de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da paternidade, da questão dos desafios, né, que fazem parte do cotidiano de todos nós, mas um desafio especial, uma história especial, e a gente vai escutar a partir de agora. Meu amigo David, me conte um pouquinho, quantos filhos existem na tua casa nesse momento? Existem 3 filhos. Existe o Henry, maior de idade, 18 anos, a Nath, 15 anos, uma adolescente, e a Alice, meu anjinho querido, de 4 anos. Vocês são aqui de Vacaria, né? Vacaria. Como que é o nome da tua esposa? Daiane. Daiane. E então, há 18 anos atrás, chegava o Henry dentro de casa para mudar um pouquinho a rotina, né? Namorando. E aí, muda um pouco a rotina quando chega uma criança dentro de casa? Muda, tu sabe disso, tu é pai. Ser pai é ser diferente, né? É um compromisso, né? Mas é um compromisso legal, é um compromisso que te dá satisfação todos os dias, né? Todos os dias você tá feliz com os teus filhos, né? Com as conquistas deles, com os desafios deles, né? Porque tu já foi filho, né? E pai e filho tem que ter essa conexão, né? Que tento ter todos os dias com os meus 3 filhos aí. Quando chegou o Henry, muita coisa muda dentro de casa, né? Eu acho que uma das coisas que quando chegou minha filha, Maria Clara, a gente mudou o sono. A primeira coisa que a gente pensou. Que até então, o estado de alerta que a gente tinha, né, era 1. E aí de noite, uma tosse, uma febre, um chorinho, já não dorme mais igual. Você acorda, né? Tem que atender, né? E aí é diferente, né? E aí, 3 anos depois, chega uma moça. Uma mocinha. Igual o pai. A Nath. A Nath é muito parecida comigo, né? Os 3 são parecidos, mas a Nath, ela é mais personalidade e tudo, é o Antunes. Como que foi? Mudou a rotina com a Nath? Com a Nath, já era policial militar, né? Uma rotina muito diferente. Não diferente. É diferente, não mais nem menos, Lucas, de qualquer profissão, né? Mas diferente, né? Horários diferentes, datas comemorativas diferentes. Natal, Ano Novo trabalhando, aniversário trabalhando, horários, né? Noturno, diurno. Então a gente se perde. Aniversários, né? Aniversários dos filhos, da mulher, do pai, da mãe. O policial militar, ele tem essa diferença, né? Quando o Henry nasceu, 18 anos atrás, tu até então não estava na Brigada Militar, né? Tava entrando ali, 2009 ali, tava chegando. Mas não tinha ainda aquela rotina tão intensa que era já quando chegou 3 anos depois da Nath, né? Exatamente. Porque até então, a rotina, né, do cuidado era um pouco diferente, né? Horários, tudo, né? Apesar que quando o Henry tinha o Henry, a gente estava no curso de formação policial militar, que tu fica 8 meses ali. Intensivo, né? E a mãe fica pai junto, né? Então minha mulher foi fantástica, né? Ela cuidou deles ali. Pra coisa funcionar. Pra gente engrenar. Acho que até hoje ainda, né? Na rotina, né? E aí com a Nath, como que foi quando, logo depois que ela nasce e tu teve que voltar pro serviço, cara? O serviço, a gente tem um tempo ali de paternidade, mas depois tu consegue manter, né? Você precisa manter, né? É a profissão, né? E aí a rotina começa a voltar, né? Volta normal. E como que fica pra você, quando a gente é pai e a gente não é policial, às vezes a gente tem que deixar nosso filho na escolinha, mas a gente está indo para um escritório, né? A gente está indo para uma fazenda, né? Para um campo, para quem trabalha na área rural. A gente está indo para um equipamento, para uma máquina, né?
E com o Henry e com a Nath, cara, como que era quando você ia para um lugar que você não sabia o que podia acontecer? Porque não tem um dia igual na vida do policial militar, né? Exatamente quando a gente coloca essa farda, até tu fez questão que eu viesse fardado, você fica diferente dos outros, né? Você fica exposto, né? E tua família junto. Isso tu vai levar no colégio, né? E ainda, né? Eu levar a Nath no colégio de manhã, eu vou fardado. Antes de eu sair de lá e já vou pra brigada, né? Então você fica com aquele receio. A gente, claro, Vacaria não é uma cidade que tem índice de mortalidade de policiais, mas já teve, pode ter, então a gente sempre tá ligado, sempre tá esperto, né? E mais tarde, muitos anos depois, né? Que uma rotina já estava construída com o Henry, uma rotina com a Nath, uma rotina com a Brigada Militar, uma rotina, né? Que foi se construindo na tua vida. Chega uma bênção na tua vida, que é Alice. Alice. E aí, como que foi essa chegada da Alice? Eu acho que foi mais pra Daiane, né? A gente não tava esperando, né? Já vai fazer um bom tempo, né? Mas foi um amor à primeira vista ali. A gente tratou quando ela descobriu, já tinha alguns meses já, tratou de ir no médico, fazer todos os exames. Teve uma gestação tranquila, né? E nasceu a Alice. Cara, tinha o acolhimento do Henry, né? Da Nath. E até hoje os irmãos cuidam dela. Dá pra gente deixar sair que eles cuidam, né? Que vai se conectando. Vai né? se conectando. E a Alice, como que foi, assim, cara? A rotina, o crescimento da Alice, cara? A Alice, ela tem o TEA, né? Ela tem o transtorno do espectro autista, né? Que isso foi um baque. Acho que isso que o convite fez nessa situação da minha filha. Que é um transtorno que dá pra gente conceder numa boa, né? Levando nas terapias. Mas até então, a gente não sabia. E com 2 anos, né? Foi um baque, né? Quando vocês descobriram que a Alice, né? Que hoje tem 4 anos. Quando vocês descobriram, vocês estavam falando que tinha 2 anos. 2 aninhos. Até, normalmente demora até mais, né? Tem pessoas que demoram mais para perceber, né? O transtorno, já falo um transtorno do espectro, que é amplo, né? São várias coisinhas diferentes aí. Foi um baque. Ainda mexe comigo, principalmente. A Daiane, ela é fantástica, muito mais forte que eu. Eu sou tudo policial aí, mas tem coisas que mexem com a gente, né? E a Alice mexeu muito, né? O que balançou, cara? Futuro. Como que vai ser? Né? Isso é o pai atípico, a mãe atípica, a família atípica, ela tem esse problema. Como vai ser o futuro do teu filho? Quando tu partir. Até então a Alice tem 4 anos. Daqui a um pouco ela tem 20, 15. Como que faz, né? É isso o meu medo. E por isso que a família atípica, e eu acho que quando eu falo isso, Lucas, a gente está falando para várias famílias que vão se encontrar na nossa conversa aqui. Eu falo por mim o medo do futuro, da empatia das pessoas. Tu mesmo me falou antes ali que tu conhece vários amigos, né? E várias famílias têm, né? Família típica. E às vezes as pessoas estranhas que não conhecem tem que ter essa empatia, né? Tem que perceber que, né? Esse momento despertou uma emoção diferente pra ti quando tu descobriu que a tua filha era autista? Sim, despertou a empatia. A gente não tem ideia, Lucas, como que é. A primeira vez que eu levei a minha filha na PAI, não sei se, como eu posso dizer, se era um preconceito. A gente achava que é um lugar fantástico, né? Até hoje ela vai lá, vai na Karine lá, que é fantástico também. Um abraço para ela também, um abraço pro pessoal da PAI lá. Que deu um suporte para nós, né? Pra gente entender o que estava acontecendo naquele momento, né? E para poder ficar tranquilo. Entender? Então foi bem difícil.
A Daiane, ela foi muito mais forte, ela é muito mais forte que eu, nesse sentido, né? Meu baque foi bem mais, né? Cada dia é um dia diferente com uma filha autista. Cada dia é um dia diferente. Tu estava me contando antes que muitas pessoas têm ajudado nesse processo, né? Psicóloga, tu falou, tu comentou sobre o trabalho da PAI, que tu acabou de dizer. Tem uma ação aqui do município Te também, acolhe, né? Que o Te fantástico, Acolhe, te que acolhe. ajuda bastante. E quando tu vê que existem informações que falam que crianças autistas, quando estimuladas, elas possuem evoluções muito significativas. Tu tem sentido isso? Muito. Dos 2 anos aos 4, a Alice, ela evoluiu muito, né? Existem, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não entendo, existem vários níveis Questão mais técnica, não. de autismo, mas eu falo da minha filha, ela tinha uma dificuldade em falar, né? Em dicção, tá falando, tá conversando, né? Tá brincando, tá socializando, né? Coisa que não tinha. E foi graças à psicóloga, fonoaudióloga, a pai ali, a Karine, e outros profissionais ali que a gente levou em vários, né? Eu tive a possibilidade, isso que é o importante, que fique registrado, do prefeito, vereador, entender esse presidente, esse lado do TEA, né? E outras síndromes, outros transtornos aí, né? Como falta profissionais, sabe? Como corri, tive que levar lá a Passo Fundo, porque às vezes não tinha aqui. Na questão de... Tu tinha um momento com o Henry, um momento com a Nath, e daí chegou a Alice. Na hora que chegou a Alice, tu foi pro trabalho de um jeito diferente? Fui. Melhorei enquanto pessoa, enquanto ser humano. E cada dia eu acho que eu vou tentando mostrar um lado melhor. Sei que ser policial, às vezes o pessoal não entende o nosso serviço. Mas a gente sabe que a gente tá para proteger a sociedade, para andar na normalidade. Eu sempre falo, se dá 0-0, eu vou para casa tranquilo, cuidar da minha família, né? Porque uma das coisas que torna a nossa fala assim, quando a gente soube dessa história, da história da tua filha, da Alice, dessa construção do desafio, a gente conectou uma coisa que nesse domingo, no Dia dos Pais, quando a gente estiver compartilhando essa mensagem com muitas pessoas, que para muitas, né, para muitos filhos, né, os pais são os heróis. E quando a gente vê um policial militar indo para a rua, quando todo mundo está correndo, eles estão avançando, né? E aí a gente precisa entender que muitas vezes nessa hora que a gente está fraquejando, do ponto de vista de às vezes estar numa situação difícil, a gente está vendo um policial que, além de enfrentar a situação difícil, ele tem que pensar também no futuro, né? Verdade. E aí, qual é a emoção de fazer com que... Qual é a origem da força para segurar isso? Bom, ser policial militar, eu acredito que é vocação. Vocação. Você entra na polícia, num concurso, e depois você vai se achando em certos locais. É vocação, sim. E daí começa a misturar com a sua família, né? Você precisa dar a estrutura, né? Tem as contas, tem toda a parte de ser pai, isso que é ser pai, né? Além do carinho, mais toda a estrutura de dar alimentos, né? Então isso faz com que tu lute cada vez mais, tu vá todo dia, tu vai se acordar o horário certo lá, a brigada tem uns horários bem fortes ali, né? E isso também é de personalidade. Quem me conhece sabe que eu sou uma personalidade forte, né? Eu não tenho medo dos desafios, né? Não tenho medo de sair na rua, não tenho medo de sair trabalhar, gosto, né? Isso é uma coisa que hoje, na escolinha da minha filha, era o dia da apresentação de pais, né? E a gente fica pensando muito, assim, como cada gesto que eles fazem pra gente dá uma energia muito grande, né? Um abraço,
uma palavra, né? Um eu te amo que vem. Vem também, às vezes, uma preocupação para ir lá na frente do palco, se apresentar. Às vezes vem uma preocupação com alguma coisa que naquele momento fazer um trabalho, né? Entregar uma tarefa. E a gente começa a entender que no mundo de cada uma dessas crianças, né? Os problemas que eles têm, às vezes, são como se fossem os problemas que nós adultos temos nas devidas proporções, né? E aí a gente olha para as crianças e fica vendo de que maneira a gente pode proporcionar com pais, né? E ser pais melhores, né? Porque a gente dá umas caneladas de vez em quando, né? Às vezes a gente quer que as coisas deem todas certas, mas às vezes a gente acaba derrapando, né? E uma das coisas que eu fico pensando assim muito, às vezes, é em fazer alguma tarefa, né? Às vezes ela quer fazer uma coisa, tu quer fazer outra. E aí tu tem que entender o que está acontecendo no mundo dela para encontrar essa resposta. E aí a gente começa a acumular algumas histórias. Tu lembra alguma história, assim, da Alice que te marcou muito, assim, cara, como pai? A Alice tem várias histórias, né? A Alice, quem é o espectro autismo, cada dia é um dia. E essa conexão, quando a gente começou a se conectar, em ela pedir as coisas, porque ela tinha uma dificuldade na fala, né? Em interagir, né? E o dia que ela começou a conversar com nós, com a mãe dela, comigo, com os irmãos, isso foi um dia especial. E é a mínima coisa, sabe? Quando tu fala assim que uma tarefa, às vezes a Alice, a tarefa dela ela quer fazer do jeito dela. O autismo, ele é cheio é do jeitinho deles, assim, mas da mesma forma como tua filha, mas do jeito deles. Não sei se tu me entende. Sim, cara, entendo, claro. É retinho, mas ela gosta que tenha uma curvinha. E esse detalhe no autista, ele é muito forte. Tu não tem ideia. A gente às vezes está fazendo uns recortes que a psicóloga, a fonoaudióloga orienta. Né? Ela vai na escola também, vai na escolinha, tudo, né? Ela vai nas terapias de manhã e de tarde já tem a escolinha normal, né? Então, o detalhe da Alice que às vezes o reto tem que ser um pouquinho e se ela não fazer do jeitinho, a gente também, claro, tá tentando ser do correto ali, ela pode dar uma crise, dar uma barda. Isso os pais atípicos eles têm que entender, entendeu? Essa paciência, eu digo que paciência tem que ter um pouquinho a mais do que o pai normal. Sabe que uma das coisas que a paternidade assim me proporcionou, que foi um dos primeiros desafios, foi quando eu levei minha primeira filha, a Maria Clara, né? Depois veio o João Pedro, para a escolinha, cara. E eu tive que sair da escolinha e deixar minha filha lá. Eu acho que essa atividade para o pai, para a mãe, de deixar o dia que o filho chega na escolinha, cara, não é uma tarefa simples e fácil, sabe? E chorando às vezes, né? E não chora um dia, não é um dia. São vários dias, né? E aí a gente começa a perceber como que do lado do pai, ele também é um lado de se desprender de algumas coisas, né? Tu precisa treinar o teu filho para encarar o mundo, né? E um mundo que a gente sabe que tem algumas adversidades. E essas adversidades, muitas vezes, eles vão precisar passar sozinhos. Então, o nosso trabalho fica um pouco mais difícil, porque a gente precisa, além de segurar a onda, a gente precisa ensinar eles a segurar a onda também, né? Isso o Lucas vai crescendo até com o tempo. O Henry, exemplo, tá tirando a carteira. Policial militar, nunca deixei ele pegar o meu carro. Era menor de idade, não pode, tudo certo. E agora a gente fica na expectativa dele, né? Ele tá fazendo as aulas já de direção. Eu tento dar umas dicas ali, eu fico naquela expectativa. Então, aumenta. Quando é pequenininho, adolescente, mais velho. Entendeu? Tu fica sempre, acho que pai... a Nath tá namorando. E pra deixar eu namorar, eu tive que ligar pro meu pai. Meu pai é um senhor de 76 anos, fantástico. Então, vou dar um beijo pra ele, pro pai e pra mãe. Eu liguei, pai. A Nath pediu pra deixar namorar. Ele é um senhor muito sábio, né? Deixa eu namorar, filho. Dentro da tua casa, tudo certo. Porque a gente tu vai ver, vai chegar a tua vez aí. Pois é, cara. Vai chegar a tua vez. Eu achei que não ia demorar um pouquinho. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas chegou. Cara, e
Mas tu fica na dúvida, então olha só, o pai pedindo pro meu pai conselho, então vai ser sempre esse desafio de ser pai, né? Sempre vai ter um desafio, nós tá falando de desafio, né? Eu tive que ligar pro pai, o que eu faço? A mãe, a Daiane olhando assim, E aí? não sabia se deixava ou não, né? Vou conseguir, eu vou ligar pro pai, porque Veio uma palavra, né? vem. O pai é isso. O pai é isso, né? Ser pai é isso, né? O que significa ser pai pra ti hoje, cara? Cara, significa ter vontade cada dia, né? De trabalhar, estudar. O pai é o alicerce da casa, né? Claro que pode ter separações. O pai é o alicerce, o homem é o alicerce, a mulher é o conforto, é o carinho, né? Eu aprendi com meu pai, com minha mãe, assim. Pode ser que tem outras famílias diferentes e isso Tá tudo bem, tá né? tudo certo. Mas eu percebo que a família é o bem maior que a gente constrói na vida da gente, né? Claro, com bastante erros, né? Bastante erros da gente. Não somos perfeitos, né? Não sou perfeito. Eu escutar, vai ver esse podcast. Não, a gente não é perfeito, não. Ser policial não ser perfeito. Não é perfeito. A gente cometemos erros, somos seres humanos. Mas eu vejo e que ser pai é ser o alicerce, é poder dar o carinho, as coisas, as opiniões. Ó, filho, vai assim, vai aqui. Como tu fez com teu pai agora, né? Exatamente. E tu sabe que eu fico pensando muito assim na questão das lembranças, né? Hoje pela manhã a gente estava conversando com o patrão Jefferson do CTG, né? Do Porteira do Rio Grande, e ele estava falando um pouquinho sobre a tradição dele, da família dele, né? E eu perguntei ele justamente sobre a questão até do patrão anterior, do patrão Rubinho, que também compartilhou com a gente que a história dele também vinha desde quando ele ia, né, nas cavalgadas aí com o pai dele, falando que um dia ele também estaria aí à frente do CTG, né? E agora parece que a gente se conecta muito nesse Dia dos Pais com vários valores, e valores que a gente leva para o resto da vida, né? Assim, com lembranças muito especiais. Tu falou do teu pai, eu tenho que te fazer essa pergunta. Que lembrança especial tu lembra do teu pai? Qual que é a lembrança mais especial que tu tem dele? Ela aparece para ti aí? Parece, tem várias. O meu pai e minha mãe, mas o pai, vamos lá, em vários momentos da minha vida, até em ser policial, vamos botar lá em ser policial, pai, abri o concurso da brigada, faço ou não faço? Olha, veja bem, porque até tu não conhecer, ser policial militar é uma profissão perigosa. Acredito que é uma das mais perigosas do mundo. E veja pro pai de tu perguntar, né? Eu às vezes me pergunto, o Henry também quer ser. Será? Dá medo? E o pai disse, não, vai lá, filho, vai com Deus, né? Faz lá a prova, né? Faz os testes lá, deu tudo certo. Eu me lembro que eu fui perguntar, pai, eu já era concursado do estado já, eu era de outra categoria e abri o concurso da brigada na época, lá em 2008, foi 2005, 2008. E eles filho, faz de novo lá, vai lá, se esforça e, cara, e tipo assim, me deu todo o aparato, né? Me deu toda, né? Essa força, né? Esse conselho, né? Que o pai dá, né? Então, muito marcante pra mim. A gente foi a Porto Alegre, todas as provas que é feito é lá na capital, lá. Imagina a gente do interior, Vacaria, pelo duro, tem que ir pra lá. Tem que vencer alguns obstáculos, né? Muitos obstáculos. Às vezes a gente vem de família humilde também, né? Sem algumas viagens, custos, né? Sabe? Então o pai me ajudou muito, né? Nesse meu começo aí. Quando a gente fica pensando de conselhos, assim, do nosso pai, a gente recebe muitos valores, né? Coisas que a gente leva pra vida, né? Mas hoje, pensando no conselho pros filhos, cara, tu fica pensando qual é o conselho que tu quer deixar, assim, que eles não esqueçam desse conselho? Tem um que eu acho que é essencial e tu vai concordar comigo, que é ser honesto, né? Hoje a honestidade, ela é um dos principais para viver. Valores, valor, né? Ser honesto, né? Trabalhar independente de qualquer profissão, né? Sempre digo, independente de qualquer profissão, ser honesto,
né? Ser correto, ser honesto, né? Fazer as coisas, tentar fazer as coisas normais, né? Que os pais ensinaram. Tu imagina, tu cria um filho com toda a expectativa lá, né? Tu vai querer que ele ande certinho, né? O caminho, né? O caminho correto, né? Qual que foi o momento mais emocionante que tu teve como pai até hoje? A Alice, claro, cada um, né? Eu tenho meu guri, meu homem, né? O Henry é um homem, né? É um cara fantástico lá. Jogador de bola, que nem eu. A Alice, ela já tava mais velho. Foi diferente. Quando a gente descobriu, a gente ficou assustado. E depois eu participei do parto da Daiane, dos outros não. Na época não deixavam ver. E a Alice, quando nasceu, eu tava junto. Acho que foi um dia. E o Dr. Dirceu lá, estavam lá com a Daiane lá. Todo. É o dia mais emocionante? Foi um dia muito Pois é, emocionante. eu tenho a mesma memória, sabe? É. Quando nasceu a Maria Clara, a gente ficou a noite toda, porque foi de parto normal, né? A minha também foi de parto normal. E a gente fica numa expectativa tão grande, né? Porque, poxa, como que vai ser? Como que vai acontecer? O que vai mudar na nossa vida, né? E eu tive a felicidade de cortar o cordão umbilical da minha filha, quando ela nasceu. E foi um momento, assim, que é emocionante, porque a partir daquele momento tu entende pela fragilidade, né? Daquele ser que está chegando. E tu vê como tudo vai transformando na tua vida. E depois chegou o João Pedro, que é o segundo filho. Cara, aí uma das coisas que eu acho que a gente vê como pai, que cada dia é um dia melhor, né? Tu ama todos os dias, tu cresce um pouquinho, teu amor pelos teus filhos, tu acha que ele já é grande, mas eu vou te contar que ele vai, assim como o universo se expande, o amor pelo teu filho se expande também, né? E ele se expande todos os dias, né? E isso vai acontecendo de uma maneira tão natural que cada vez que a gente vê isso, assim, a gente percebe, se dá conta disso, tu começa A gente tem medo, né? Começa a ficar justamente com uma coisa assim, tipo, nossa, que isso dure para sempre, né? Porque é uma essência tão verdadeira e pura, né? Que tu pode ver quando tu falou, eu lembrei do meu pai para resolver uma coisa. Eu quis que meu pai me desse um conselho que nem muitas vezes não é uma resposta, né? O meu pai, por exemplo, ele usa muito o conselho do travesseiro. Ele diz, meu filho, consulte o travesseiro, né? Ou seja, durma uma noite, amanhã tu vai ter uma outra ideia sobre o que está acontecendo. Certo. E isso vai te fazer perceber as coisas de uma outra perspectiva, né? E isso é um dos conselhos. Hoje, se fosse dar um conselhos para os pais que estão chegando nessa esteira da vida, qual que era o conselho que tu deixa para os pais? Para os pais que estão chegando, prepare-se, né? Mentalmente, profissionalmente, né? Tem que ter uma estrutura. Eu falo pro Henrique, que já é um homem, filho, assim, ó, deixa uma estrutura, né? Bem sincero, uma profissão, umas condições de ter um filho. Um filho não é assim. Para quem é pai, né? Fazer filho é fácil, ser pai é diferente, né, Lucas? Fazer filho, qualquer um. Ser pai e ser mãe é diferente. Não tem. Tu me dizer assim, tem gente que faz filho e abandona, né? A mãe abandona, o pai abandona. Ser pai ou ser mãe, mais ainda, né? Vamos lá, mãe mas tem que ter pai, tem que ter comprometimento, tem que ter compromisso. Tem que acordar todo dia, horário para ir trabalhar, tem que estudar para arrumar uma profissão legal. Isso eu estou sempre cobrando meus filhos. Acho que as coisas que eu mais cobro eles é estudo, né? Sabe que tu falou dessa questão aí de a gente acreditar no estudo, né? Acreditar nesses valores, nesses princípios. Cara, tem uma lição que eu recebi recentemente e eu vou colocar que se eu tivesse que dar um conselho para os pais novos que estão chegando, uma das frases que a gente mais fala quando a gente se torna pai é: se você morreria pelo seu filho, né? E a gente nem pensa para responder, né? Eu morreria pelo meu filho, claro, agora mesmo, né? E aí essa pessoa me diz assim: Lucas, se tu morreria pelo teu filho, aprende a viver por ele também.
porque viver pelo teu filho é muito importante, né? Colocar ele como prioridade na tua lista de atividades vai fazer com que isso aconteça de uma maneira que tu vai receber o mais puro do amor, né? O mais verdadeiro, o mais espontâneo. E depois de um tempo ele vai crescer, vai criar asas, vai para longe, vai, que nem teu pai disse, né? Vai virar um policial, vai estar numa linha de tiro aí na frente, vai estar numa situação em desvantagem muitas vezes, e ele vai ter que ter coragem para estar ali. E depois de tudo aquilo ele vai chegar em casa e ainda vai querer te ligar para pedir algum conselho, né? Depois de tudo aquilo que passou. E é justamente porque lá até aqueles 12 anos, que é a época que eles ainda te escutam, que é a época que eles estão ali no teu dia a dia, depois começa a conhecer os outros amigos, começam a ter outras influências, né? Mas aquilo vai ficar tão gravado e tão intenso que vai fazer todo o restante ser uma grande referência, né? E para quem tem a sorte, que nem nós temos, né, de poder ligar para o nosso pai, nesse Dia dos Pais, eu acho que a gente tem que agradecer, né? Porque é uma lembrança presente, né? Presente. Hoje de manhã, a minha mulher mandou mensagem que o meu pai, são muitos amigos, meu pai e a minha mulher, me perguntando o que nós ia fazer. Tu imagina? Eu disse, não, deixa aqui domingo, nós vamos dar um jeito de fazer uma carne, né? Tipo, até hoje ele se preocupa em juntar os filhos em... Cara, o meu pai é sensacional, né? Quando eu falo eu sou pai, meu pai, se eu ser 10% do meu pai, eu tô feliz. Porque ele é muito bom, cara, sabe? Cara, David, eu quero te agradecer demais por ter topado entrar nessa conversa, falando hoje do Dia dos Pais, por tu ter exposto para nós, né, um pouquinho de dentro da tua casa, porque toda vez que a gente expõe esse tipo de rotina das nossas vidas, muitas pessoas que estão escutando a gente estão se identificando com muitas coisas e estão criando força para tocar para frente. Estão vendo que outras pessoas passam também por desafios e evoluem com os desafios, né? E esses desafios muitas vezes fazem parte da própria evolução das pessoas, né? E com muita fé a gente segue e a gente compartilha isso. O fato de tu ser policial militar, para muitas crianças, principalmente nos tempos que a gente vive hoje, é um motivo de referência. Todo policial militar que hoje está sendo representado por ti aqui tem um orgulho enorme na farda. Muitas crianças crescem dentro de casa querendo ser policiais militares. Enquanto essas crianças continuarem escolhendo ser policiais militares, nós como pais estamos fazendo também a nossa parte. Eu ensino meus filhos toda vez que uma viatura para do lado, a abrir o vidro e cumprimentar os policiais. Muitas vezes a gente vai no Corpo de Bombeiros também, faço essa mesma deferência, para ensinar a eles vários princípios e valores que existem atrelados a essas pessoas, né? Isso é o que a gente precisa trabalhar, né? E só complementando, cada vez que alguma família convida nós, que os filhos não gostam da polícia, os bombeiros, os guardas municipais, policiais civis, cara, tu não tem ideia da satisfação que a gente fica. Quando atacam, quando dão um tchau, quando ganham um abraço. Domingo, não, minto, segunda-feira tinha a romaria lá do Senhor Bom Jesus e chegou uma criancinha lá em Esmeralda, Pinhal da Serra, divisa lá, abraçando nós, cara. A gente ganhou o dia, sabe? E a mãe dela disse que ela gosta dos policiais. E a gente fica muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, a gente ganha o dia. Porque às vezes a polícia é hostilizada, né? A polícia às vezes ela cobra as coisas e as pessoas hostilizam, tem medo, não usam nós para assustar as crianças. Eu não faço isso. A polícia, a brigada militar, fala da minha instituição, ela está para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas, né? Para proteger, né? A sociedade gaúcha aí. É verdade, cara. Muito bem. Obrigado mais uma vez, David, por estar participado, por ter compartilhado todas as informações com a gente, por ter feito esse conteúdo do Dia dos Pais ser tão especial. Pessoal que acompanhou a gente, o nosso podcast do Dia dos Pais foi com um pai que é um herói tanto dentro de casa quanto fora dela.
um dos heróis que a sociedade precisa cada vez mais respeitar e admirar. Quando tiver um pai, quando tiver um policial militar, quando tiver um bombeiro, quando tiver essas pessoas que se dedicam em prol, entre tantas outras profissões, né, a garantir a vida de todos, a gente pode ter certeza que o nosso amanhã vai ser cada vez mais justo, mais humanitário, e é para isso que a gente está aqui, para contar histórias. Se você tem uma história também tão interessante assim para contar aqui no Diário de Vacaria sobre o seu pai, compartilhe com a gente. Não é só porque é o Dia dos Pais que a gente está contando as histórias. A gente vai contar do Dia dos Pais, vai contar do Dia das Mães, dos avós. São histórias assim que fazem a nossa vida ser melhor e a gente continuar tendo uma fé grande na humanidade. É isso aí, pessoal. Obrigado, um feliz Dia dos Pais para você que está em casa nos acompanhando. Um abraço especial para o meu pai, Lauro, que é uma referência para mim. E a gente continua aí. Valeu, pessoal.